A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. Sou um mensageiro de Deus. Sou um profeta do Senhor para a sua vida. Bem-vindos sejam todos a este momento em que você me prestigia como um telespectador e ouvinte e que certamente Deus vai unir nossos propósitos para um bom proveito. Esta é a razão deste programa. Estou aqui em nome de uma igreja, de um povo que ama vidas e que tem o desejo da evangelização. Este programa, no meio do tiroteio das más notícias do dia, tem sido um bom momento e de grande proveito porque as pessoas ouvem Deus falar, praticam a palavra e veem resultados da sua fé. Você sabe que, hoje em dia, qualquer jornal, escrito ou falado, qualquer porta de mídia, está falando insistentemente na palavra crise. Esta palavra, para muitos, é assustadora. Eu tenho conversado com você diuturnamente sobre esse assunto. E eu queria muito que você hoje entendesse que é possível, sim, aproveitar as oportunidades da vida para, através de uma crise, através de uma dor, crescer na vida. Eu me recordo, eu tenho alguns filhos e tenho 3 filhos homens, e eu me recordo que quando eles passaram pela adolescência, eles se queixavam de dores. Ai, dói o joelho, dói o cotovelo, dói aqui, dói ali. E eu fui entender que aquela dor era uma dor chamada dor de crescimento. Era preciso passar por essa dor do crescimento para os ossos crescerem, para a estatura se tornar uma estatura desenvolvida. Você sabe que o próprio salmista disse isto: foi-me bom passar pela dor. Foi bom passar pela dificuldade, porque às vezes quando a vida está com mar e ventos de brigadeiro, está tudo em paz, a pessoa sequer se lembra que existe um Deus. Mas quando há adversidades, há também a introspecção, as perguntas, os questionamentos. Isto tudo é muito válido. É bom que você pare hoje um pouco para se questionar, para perguntar, para ir lá dentro, às profundezas do seu coração, se reencontrar consigo mesmo. Muito importante. Todo momento de dificuldade, de crise, é sempre um momento de reflexão e quando a pessoa é sábia, ela aproveita esse momento para crescimento. Então, o que você enxerga hoje na vida? O que você está enxergando? É só a questão política do nosso país? É só a economia que está melhorando, mas ainda não é aquilo que nós precisamos? Será que você pode hoje ter uma visão nova da vida e não apenas o que a mídia diz? Você sabe, Deus é tão bom, o Senhor Jesus Cristo é tão bom, que Ele dá ideias, Ele dá insights, Ele dá habilidades, Ele dá talentos, Ele coloca sementes no coração. E quando Deus coloca uma semente da palavra no coração, esta semente dá frutos. Primeiro ela morre, depois ela germina e dá frutos. Então, pense numa coisa. O Senhor Jesus Cristo está colocando hoje uma semente que vai garantir um futuro bom, auspicioso, um futuro frutífero. Seu futuro está agora diante de você. Então,
aproveite, desde que esta crise que se instalou no nosso país de há 2 ou 3 anos atrás, liberte o seu futuro. Desde que estas oportunidades, essas lutas, essas dores sejam a libertação para o seu futuro. Que às vezes a pessoa, como dizem os meus colegas psicanalistas, está naquela zona de conforto. Ela se habituou àquela mesmice, àquele mundinho, àquela rotina, e às vezes existe um momento que a pessoa precisa de virar a mesa. Dizer eu não aceito mais. Você sabe, toda pessoa que está inconformada com a vida significa que ela está pronta para dar passos adiante, para conquistar, para avançar. Se eu me conformo, se eu não me revolto espiritualmente, por exemplo, quando eu estou diante de uma crise financeira ou uma crise de saúde, se eu apenas digo, não, mas isto é o meu karma, é que papai sofreu, então eu tenho que sofrer o que papai sofreu, enfim, eu vou me conformar com esta situação, seja ela física, mental, emocional, financeira. Eu sou um indivíduo sempre inconformado. Eu não creio que Deus me criou para o pouco. Eu não creio que Deus me criou apenas para eu ganhar, para pagar contas, para um dia morrer. Há muito mais para a minha vida. Há muito mais para a sua vida. Há muito mais para o seu futuro. Você tem que acreditar nisso. Então veja como é que disse o salmista. Eu gosto muito, eu sou um apaixonado pela Bíblia, eu sou um leitor assíduo da Bíblia. A Bíblia é a luz para os meus pés, é a lâmpada para os meus pés, é a luz para os meus caminhos. Toda a palavra é luz. Toda a palavra de Deus é luz. Então, você pode estar hoje metido aí no meio de trevas, de problemas, de lutas, dificuldades, aí preso a esse sofá, essa cadeira, essa cama de hospital, talvez um acidente, você esteja hoje na antessala de um médico, com um exame aí, com um nome feio, de um carcinoma, um tumor, uma doença recidiva, uma doença incurável, talvez você esteja apenas vendo com os olhos humanos. É preciso que você se liberte dessa humanidade para viver a vida da fé. É a fé. Eu quero deixar este legado hoje na sua vida. A fé. A fé é a fé é um pedaço de Deus dentro de nós. É um dom, é um carisma. Pela graça sois salvos, mediante a fé que não vem de vós, é um dom de Deus. Então todos nós temos uma fé. A nossa fé, a fé particular, a fé de Deus que Ele coloca em nossa vida. E esta fé é para ser usada, para ser confessada. É esta fé que me dá esta capacidade de eu me inconformar, de eu me rebelar contra a doença, contra o mal, de eu querer ver a glória de Deus na minha vida. Se eu me acomodo, eu não vou a lugar nenhum, meu amado. Eu sou inconformado 24 horas por dia, eu quero mais, eu quero ver Deus agir. Então, o salmista disse no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então veja como é importante a palavra do salmista para nós nesta segunda-feira, neste dia do Senhor. Ele disse, primeiro, feliz. Você anda em busca da felicidade. Você anda em busca da razão da vida, você anda em busca do prazer. E vou lhe dizer uma coisa, não é com calmantes, antidepressivos, ansiolíticos que você vai a algum lugar. Mas é com a atitude da fé, é com um inconformismo, com uma rebelião interna. Você tem que se revoltar internamente, dizer à doença, você não me pertence, porque se você começa a fazer carícias na doença, a doença te derrota, amado.
Isto é a fé. A fé é um pedaço de Deus dentro de nós. A fé se manifesta na autoridade da palavra. Então ele diz, bem-aventurado, feliz é o homem. Uma pessoa só pode ser feliz. Ele diz, primeiro, se não seguir conselho dos ímpios. Eu não sigo nada do ímpio. Quando eu vejo as notícias, eu digo, olha, isso não é para mim, eu tenho um Deus, eu tenho um governo, não é humano. Eu penso nas coisas lá de cima, porque eu quero a verdadeira felicidade, o bem-estar, a harmonia. Ele diz, então, aquele que não anda no conselho dos ímpios, porque o ímpio só dá conselho mau. O ímpio só dá conselho mau. Ele disse, não anda no caminho dos pecadores. O caminho do pecador leva à morte, meu amado. Quantas pessoas estão aí presas a drogas, bebida alcoólica, doenças sexualmente transmissíveis, exatamente porque andaram no caminho dos pecadores. Foram à balada, beijaram uma, duas, três, o homem casado com a sua família, mas aproveita alguma coisa que o diabo põe no seu caminho, contrai uma doença sexualmente transmissível, passa a esposa, todo mundo contamina. Esses são os dramas dos pecadores. Todo o salário do pecado, não há como mudar essa regra, é a morte. Então ele continua dizendo, não se assenta na roda dos escarnecedores. Você sabe que eu não tenho muitos amigos. Meus amigos são da obra de Deus, são a família de Deus, é o povo de Deus. Por quê? Porque eu não gosto do ímpio, nem do pecador, nem do escarnecedor. Isso são mostras do que é uma pessoa que não é de Deus, não acrescenta, não junta, não empurra, não, pelo contrário, ainda afunda. Me recordo um dia estava aconselhando um jovem que havia se envolvido com droga, ele disse, um amigo meu me deu a experimentar. Eu disse, amigo? Então você não precisa de inimigos, meu amado. É um amigo que dá droga. Então, o salmista diz, ímpio, pecador, escarnecedor. Isto você tem que cortar da sua vida. Essa gente não lhe leva a não ser profundo do poço. Essas pessoas não creem em Deus. Então, o Davi disse, olha, não ande com eles, não se detenha com eles, não se assente com eles. Você está perdendo tempo. E ele diz depois, o prazer tem que estar na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Ou seja, o prazer da vida está na palavra. E depois ele diz, então, se você não aceitar o pecador, você não aceitar o ímpio, o escarnecedor, e tiver prazer na palavra, aí o futuro se abre. Aí a porta de Deus se abre. Aí as conjunturas mudam. Aí você começa a ver a vida com perspectiva. Ele diz, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vale a pena você voltar a sua vida para o foco da palavra. É como uma árvore junto à corrente de águas. Que correntes de águas são estas, apóstolo? As águas da igreja, as águas da palavra, as águas do Espírito Santo. Corrente de água, a folhagem não murcha, dá frutos. Tudo quanto ele faz é muito bem sucedido. Então, você não precisa de um coach, você precisa de um pastor. Você precisa de alguém que te mostre o caminho, que te ensina a palavra. Alguém que te encoraje, alguém que diga, olha, não dê ouvidos ao mal. Não dê ouvidos ao escarnecedor. Eu jamais ouviria até um noticiário, que sejam palavras de notícia, se eu sei que aquele porta-voz que está ali se diz uma pessoa ateia. Eu sou um ateu, eu não acredito em nada. Esses críticos que são formadores de opinião, que levam milhares de pessoas para o fundo do poço com as suas opiniões fracas, vazias e incapazes, desprovidas de espiritualidade. Então, raízes à beira da água da vida tem que dar frutos. E isto como é que sucede? Quando você entrega a sua vida a Jesus. Quando você depende de Deus. Quando você é humilde diante do Senhor. Quando você está pronto para sacrificar, às vezes 1 hora, 2 de descanso para vir à igreja. Quando você às vezes tem que mudar a sua agenda para dizer, eu não falto à igreja, eu quero uma vida comprometida, eu quero uma vida espiritual. Senão, tanto o escarnecedor, quanto o pecador, quanto o ímpio, estes levam para o fundo do poço. O
Por isso é que Deus me colocou aqui como mensageiro de Deus nestes canais de televisão e rádio, exatamente para tirar o seu foco dessa mentira diabólica, dessa vida deste mundo. Tantos porta-vozes falsos que estão aí o dia inteiro em muitos canais de rádio e televisão, levando o povo a uma vida de derrota. E as pessoas se gabam, não, porque eu sou ateu, graças a Deus que eu sou ateu. O que um ateu pode ajudar você? É uma canoa furada, desculpa a expressão acadêmica. Eu um dia estava fazendo um tratamento de emagrecimento e eu fui a um médico e o médico tinha uma caveira com uma luz por dentro no seu consultório e ele, quando soube que eu era um apóstolo, começou logo a evidenciar que ele tinha ligações com outro mundo e eu disse, basta, vamos parar aqui. Eu não aceito uma proposta de quem não teme ao meu Senhor. Pago a consulta e vou-me embora, porque eu não quero ser ajudado pelo diabo. Eu não preciso de diabo, eu não tenho pacto com o mal. Eu quero que seja a luz de Deus, muita luz na minha vida. Então, primeira condição, amar a palavra, seguir a palavra, viver a palavra, usar a fé. O profeta Ezequiel foi um dos grandes profetas da Bíblia. No capítulo 34, versículo 26 e 28, ele diz assim, delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção, as árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará a sua novidade, estarão seguras na sua terra, saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos que as escravizavam. Depois diz, já não servirão de rapina aos gentios e as feras da terra nunca mais as comerão e habitarão seguramente e ninguém haverá que as espante. Esta é a promessa de Deus. Tua vida vai mudar. Tua vida tem que mudar. Tua crise não é permanente. Pastor, mas a crise não é permanente, mas a verdade é que eu estou vivendo esta crise. Eu tenho um problema de saúde grave, eu tenho um problema de família, um problema financeiro. A crise está aqui, apóstolo. A fé muda isto. Você tem Jesus a interceder por você. Ele intercede até quando não sabemos orar. Ele intercede por nós. E neste momento o Senhor está intercedendo por você. Se você me assiste pela manhã na Band, na TBN, ou à noite numa estação de rádio ou outra estação de televisão, Deus está intercedendo por você. Ele quer que as coisas mudem. Ele pode fazer de você o que Ele arquitetou nos seus planos. Você ser uma pessoa grande, poderosa. Ele disse, haverá chuva. Ninguém te espanta, a promessa está aqui. Mas você tem que ceder. Você não pode ser uma pessoa orgulhosa, vaidosa, soberba. Você sabe que eu tenho dito isto aqui perante um público vasto, de uma audiência em 123 países. Deus, só ao puro de coração, é que realmente Deus se manifesta. Só o humilde é que vê o reino. Diz que a soberba precede a ruína. Então, às vezes, é preciso a pessoa sair do pedestal. Às vezes, a pessoa precisa de descer do pedestal. Às vezes, não. Sempre. Para reconhecer que todos nós, meu amado, eu vou usar uma expressão acadêmica, que um guardador de carros em Copacabana, quando me ajudou a estacionar o meu automóvel, e muita gente estava buzinando, e ele deu um grito no meio da rua. Domingos Ferreira, ele disse, para aí, não sabe que todo mundo vai para o mesmo buraco? E eu olhei aquele homem e disse, uau, isto é uma verdade. Todo mundo vai para o mesmo buraco. Às vezes você está correndo em busca disto e daquilo, você está perdendo a sua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A Bíblia fala disto.
Fala de um homem que era muito rico, que disse, eu vou derrubar os meus celeiros, vou aumentar os meus celeiros, eu vou comer, beber, me regalar, porque eu já tenho tudo para a vida. E ele ouviu uma voz. E a voz lhe disse, louco, se hoje te pedirem a tua alma, para quem será tudo isto? Para quem será? Você sabe que a única coisa que se leva para a eternidade são as coisas de Deus, aquilo que você fez para Deus. Quem sabe nós temos hoje um empresário que o médico detetou e constatou um câncer de próstata já com metástases. Se você fizer algo para Deus, Deus fará por você. Se você semear para o reino, você colherá de Deus. E essa doença, para alguns até recidiva, voltou, vai e volta, não te deixa viver. Isso tudo poderá hoje ter um ponto final. Se você disser, Senhor Jesus Cristo, eu me rendo definitivamente diante de Ti. Eu reconheço que Tu és o Senhor. Amém? Faça isso. Você será uma árvore que vai dar muitos frutos. Hoje é segunda-feira e logo à noite aqui na Cristo Vive, a Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá. Este aqui é um lugar sagrado, é uma ilha de segurança. Pode o Rio de Janeiro todo estar pegando fogo, aqui a paz. É um oásis no meio do deserto, porque aqui há a soberania de Deus. Aqui há um pastor que se despiu da sua carnalidade, saiu do pedestal para ver Deus agir. Eu creio que Deus tem coisas grandes para mim e para você, tão certo como Ele vive e existe. Então venha estar conosco. Nós temos hoje o Bispo André e Bispo Cristiane com um time de ministros e pastores consagrados que cuidam somente das questões da oração da igreja. São sacerdotes reais que cuidam das questões da oração. E eu gostaria muito que você viesse estar conosco e tivesse uma experiência transformadora no meio da oração da fé. Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá. Essa rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teres. Nós vamos próximo da 28 de pé. 7h30 da noite, reunião de oração, confissão e milagres. Amanhã, 10 da manhã, escola bíblica com o Bispo Daniel. E quarta-feira, a noite apostólica, 7h30 da noite, quando estaremos tratando das questões da autoridade do cristão. Você aceita o desafio de Deus? De nunca mais andar segundo o ímpio, segundo o conselho, segundo o escarnecedor, o pecador, para andar segundo a Bíblia Sagrada. Vale a pena, renda-se agora, diga com humildade, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu reconheço que só eu serei uma árvore desprovida de vida, de frutos e folhagem murcha. Mas contigo, Senhor, eu serei uma árvore frondosa e frutífera, com frutos para a eternidade. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, estamos terminando a nossa programação nesta segunda-feira. O meu carinho, o meu abraço a você que me prestigia como um mensageiro de Deus, a você que é da Igreja Evangélica Cristo Vive, que tem este chamado a colaborar para que o Evangelho corra, o reino seja conhecido e expandido. Minha gratidão também ao empresário Rodrigo Ambrósio e Fabiana Ambrósio, donos do Turbomil de Vila Emília e Mesquita. Este casal é uma bênção de Deus com sua família, toda a sua família envolvida na obra de Deus. Mas eles são a coluna desta programação. Para o Turbomil, a minha bênção, e para a família Ambrósio, a minha eterna, grande e eterna gratidão. E você que diz, não, esse programa merece o meu apoio. Eu quero semear nesse programa. Ligue agora, 30 17 90 90, peça um carnê, ajude. Você sabe, às vezes as pessoas ajudam para coisas que nem sequer sabem que existem. Onde vão essas verbas?
Mas você colaborando para a rádio e televisão, você sabe, a minha vida está aqui. Amém? Será um prazer muito grande poder abençoar a sua semente. Eu volto amanhã. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, a amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, todo o povo da Igreja Cristo Vivo, dizemos graça e paz. E não se esqueça, você é como uma árvore plantada que vai dar muito fruto. Usa a sua fé, em nome de Jesus. Amém. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.